Dia 5 de fevereiro, comemoramos o Dia do Dermatologista e temos uma surpresa especial para quem ajuda a cuidar da saúde da pele e dos pelos dos animais todos os dias. Durante todo o mês de fevereiro, você pode oferecer para os seus clientes 30% de desconto em produtos selecionados da Pet Love. É só usar o cupom DERMA30, mas só é permitido um uso do cupom por CPF. E seus clientes ainda podem usar o cupom na sua lojinha online. Legal, né? Então acesse o QR Code aqui na tela e veja todas as opções e variedades de produtos disponíveis na promoção. Você já se deparou com um tutor que usa corticoide sem o acompanhamento do médico veterinário? Quer saber mais sobre os riscos dessa prática e o que pode ser feito para minimizar esse hábito? Eu sou a Beatriz Minozzi e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os efeitos do uso indiscriminado e prolongado dos corticoides nas dermatopatias. Os medicamentos corticoides são amplamente utilizados na terapêutica das alergias nos pets, pois conseguem minimizar o prurido, atuando na diminuição da síntese de moléculas pró-inflamatórias. Porém, quando seu uso é indiscriminado, sem diagnóstico prévio da afecção, pode causar alterações sistêmicas sérias comprometendo a saúde do paciente. E para esclarecer alguns pontos importantes sobre esse tema, convidamos a doutora Carla Pellegrini, que é médica veterinária com especialização em dermatologia veterinária pela USP e que atua exclusivamente na área de dermatologia há mais de 16 anos, na clínica Dermatoclínica, e é membro da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. Muito bem-vinda, doutora Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Beatriz, muito obrigada a você, ao VetSmart, estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Imagina, a gente que agradece de verdade para falar sobre esse tema aí, que é tão amplo, Sim. Mas assim, super necessário da gente falar, né? Com certeza. Bom, doutora, e para a gente começar, né, a gente comentou aí sobre a importância do corticoide para o prurido, né? Como que ele atua para minimizar aí o prurido e outros sintomas das dermatopatias? Então, o corticoide, ele é um hormônio esteroide, né, e aí ele age como anti-inflamatório. A principal função do corticoide é a ação anti-inflamatória e a ação imunossupressora. Então, pela sua ação anti-inflamatória, inibição da cascata do ácido araquidônico, por essa via ele vai acabar também fazendo uma inibição do prurido, né, então, na verdade, quando a gente tem uma dermatopatia inflamatória, a pele inflamada pode estar acompanhada do prurido, a inflamação faz ter o prurido, e aí quando a gente usa o corticoide e desinflama essa pele, a gente faz com que esse prurido cesse também, ou pelo menos diminua bastante. Então é nesse sentido em que vai estar atuando. Ele é ainda um dos tratamentos mais potentes para a inibição do prurido e por isso ele é tão utilizado, tanto pelos veterinários como às vezes até pelos tutores, mesmo sem a prescrição, porque de fato ele faz efeito, né? Não sempre, obviamente, mas ele tende a ajudar a diminuição do prurido, por isso que ele pode ser perigoso também. Sem dúvida, né? Acho que até com a gente, quando a gente vê algo funcionando, a gente tende a reproduzir, né? Só que Exatamente. O tutor, a gente nem pode culpar, né? Óbvio que existem casos e casos, mas às vezes ele usa para o bem do pet e até mesmo para o bem da casa, né? Porque a gente sabe que o prurido chega em algumas situações a incomodar até mesmo o familiar, né? Então, de estar à noite o cachorro ali lambendo a pata, coçando, chega a um ponto desesperador, né? E o tutor vê aquela prática como um bem, não vê o por trás, né? Que a gente vai comentar aí. Exatamente. Na verdade, as dermatopatias pruriginosas, elas diminuem muito a qualidade de vida do paciente. É bem o que você falou, assim, o paciente não dorme bem, ele não passa o dia bem. E no desespero, em a gente tentar acalmá-lo, né? Se você tiver um corticoide em casa, você acaba dando. Sim. Então, a gente entende toda essa questão, mas o ideal é que você descubra a causa do prurido, faça o tratamento corretamente, para que o paciente tenha uma qualidade de vida. Né? Ainda mais se a gente estiver tratando de algo que seja crônico, contínuo, recorrente, aí é onde mora o perigo, porque é onde vai dar o corticoide, passa um tempo, dá o corticoide, e de repente, ao invés de a gente ajudar, a gente pode estar levando alguma consequência futura. Sem dúvida. E aproveitando que você comentou desse vai e volta, e de uso
né, recorrente, contínuo. Quais os danos desse uso indiscriminado e prolongado do corticoide, principalmente sintomas sistêmicos, né, imunológicos para o paciente? Então, o corticoide, aí que tá, né? O corticoide, não existe corticoide bonzinho nesse sentido, né? No sentido de efeito colateral. Lógico que o corticoide é uma medicação que ajuda em diversas coisas. Sem corticoide ninguém vive, né? Sim. Tanto é que fisiologicamente nós e os animais, nós produzimos o corticoide. Porém, o seu uso indiscriminado em altas doses de forma prolongada pode levar a alguns efeitos, porque ele vai agir em todas as células do corpo. Então, no caso das dermatopatias, a gente faz uso do corticoide para inibir o prurido, por exemplo, mas ele não vai agir só na pele, ele vai agir em todos os órgãos, em todos os tecidos. E cada tecido vai reagir de uma maneira. Lógico que existe uma sensibilização individual de cada paciente também, a genética está envolvida, o que está envolvido também é quantidade, então dose, né, o corticoide nesse sentido é dose dependente, a frequência que se utiliza, o tipo de corticoide que se utiliza, porque quando a gente fala de corticoide, a gente está falando de uma forma ampla de medicações, mas existem vários tipos de corticoide, várias vias de administração do corticoide, via tópica, via oral, via injetável. Então, tudo isso também vai ditar a questão dos efeitos colaterais. Mas, de um modo geral, o uso de corticoide de uma maneira contínua, prolongada, em altas doses, vai fazer um efeito imunossupressor, que muitas vezes é desejável, dependendo do que você quer tratar. Mas, às vezes, você não quer o efeito imunossupressor e, a longo prazo, ele pode causar um efeito imunossupressor. Ele vai ocasionar uma dislipidemia nesse paciente. Então, é muito comum, é muito frequente a gente ver os pacientes ganhando peso, eles tendo aumento do triglicérides e do colesterol, que aí sim são alterações silenciosas, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, um paciente com triglicérides alto, ele não vai manifestar sintoma desse triglicérides alto, assim como a gente só vai saber dosando. Então, é uma alteração silenciosa e complicada. Normalmente, quando dosa, tá lá no pico, né? Exatamente. Qual que é a consequência de um triglicérides alto, por exemplo, num cão? Pancreatite, por exemplo. Né? Então, é algo que tem que ficar de olho. O que o corticoide faz também no organismo? Ele vai tá mexendo com a parte de cálcio, né? Então, é muito comum nesses pacientes. Muito comum, eu não diria que é uma das alterações mais frequentes, mas a gente encontra nesses pacientes, por exemplo, calcinose cutânea, né? Por conta de alteração óssea. Esses pacientes, no geral, eles têm aumento do fígado, do órgão, né? Eles podem ter até hipertensão pulmonar também, fazem poliúria, polidipsia. Isso, na verdade, mesmo com poucos dias de corticoide, a gente já vê esse tipo de alteração. Mas eu diria que eu acho que o mais preocupante mesmo é a dislipidemia. Eles são hiperglicemiantes, então são pacientes que com uso contínuo, eles sempre estão com a glicose borderline ou até aumentada, então tem que ficar de olho na questão da diabetes. Gerar uma diabetes, né? Exatamente, né? Então, pacientes com uso crônico de corticoide, eles são candidatos a ter diabetes, hiperadrenocorticismo, que é a síndrome de Cushing, né, e iatrogênica, se no caso a gente está fazendo uma prescrição prolongada. Então, tudo isso são consequências bastante sérias que o paciente pode ter. Sem dúvida, né? Foi uma lista. Falei um monte. Acho que assim, não falta motivo para os nossos vets aqui alertarem os tutores sobre esse uso indiscriminado, né, doutora? Sim, com certeza. E eu acho interessante que você falou sobre o hiperadreno. Eu tenho um familiar que tem aí um cachorro que a gente recentemente descobriu que ele tá com hiperadreno. E ele estava sendo diagnosticado com dermatite atópica. E a gente percebeu, né, que ele estava com hiperadreno e que essas dermatites, essas lesões, né, na verdade, estavam sendo decorrentes do hiperadreno. Tá. Né? Então, assim, da mesma forma que no hiperadreno a gente tem essa correlação, no uso, né, prolongado e indiscriminado aí do corticoide também pode ocorrer essas dermatopatias associadas, não? Sim, na verdade, a gente se depara muitas vezes com o paciente apresentando, por exemplo, as duas doenças, né? Então, um cão com dermatite atópica e hiperadreno ou a síndrome de Cushing. E aí, né, o que a gente faz? Corticoide para esse paciente? Não, de jeito nenhum. Graças a Deus, hoje existem outras formas de a gente tratar essas doenças, né? Então, pode ser que esse paciente tenha tido uma síndrome de Cushing primária, ou pode ter sido secundária, de repente, ao uso do corticoide. De qualquer maneira, a síndrome de Cushing, ela vai dar alteração cutânea, né, quadros de foliculite, piodermite, rarefação pilosa, alopecia,
Mas, no geral, são pacientes que, quando eles estão com hiperadreno, o prurido já não é tão importante, porque eles têm tanto corticoide já que acabam não tendo um prurido tão importante. E são aqueles pacientes que, quando começam a tratar o hiperadreno, aí eles começam a coçar, porque tem alergia de base. Sim, sim. E aí é quando a gente tem que associar tratamentos, mas, no geral, a gente foge do corticoide. Não tem muito como pensar em tratamento para dermatite atópica se o paciente tem uma doença endócrina, diabetes, hiperadreno associado. Perfeito. Doutora, aproveitando, né, que a gente está falando aí continuando, né, esse uso contínuo, em algumas doenças, por exemplo, o lúpus, que a gente precisa, né, imunossuprimir o paciente, o uso do corticoide, ele é indicado como uso contínuo ou a gente usa essas formas alternativas de tratamento? Então, hoje já tem vários estudos mostrando essas drogas mais atuais, nem tanto assim, que já estão há um tempo no mercado, mas pensando no corticoide, que é muito antigo, no tratamento de doenças, por exemplo, autoimunes, né? Então, hoje, por exemplo, uma droga que a gente vem usando muito no pênfilo foliáceo, que antigamente era mais o corticoide, é o oclacitinib, com sucesso, numa dose diferente da dose que se usa para dermatite atópica, por exemplo, mas com sucesso, né? De qualquer maneira, assim, o corticoide, para as doenças autoimunes, ela, pelo menos no início do tratamento, até a gente estabilizar esse paciente, no geral é fundamental e é necessário em dose imunossupressora. Mas até pelas consequências, né, do uso crônico e contínuo do corticoide em altas doses, a gente sempre tenta associar outros fármacos na tentativa de diminuir o máximo da dose do corticoide. Muitas vezes a gente não consegue deixar de usar, mas pelo menos diminuir a dose, deixando de uma maneira mais segura. Então, medicações que a gente usa, por exemplo, no caso do lúpus, que foi a pergunta, a gente pode usar tetraciclina com niacinamida associado, azatioprina, tem alguns casos que se usa ciclosporina também, né? Então, na verdade, para qualquer doença, né? Mas na dermatologia não existe uma receita de bolo, a gente precisa ver muito como que está sendo a manifestação de cada paciente, qual a resposta de cada paciente à terapia, mas a ideia é sempre que possível usar menos corticoide possível. E uma dúvida que eu acho que todos os vets devem ficar é quando que a gente termina o tratamento, né, com o corticoide? Depende do que a gente está tratando. Então, assim, se a gente estiver falando da dermatite atópica, que hoje é bastante comum, né, muito frequente, a dermatite atópica dificilmente a gente dá alta para o nosso paciente com dermatite atópica, né? Justamente porque não tem cura. Né? Exatamente. Todas essas doenças Então, o que se faz? A gente usa ainda muito corticoide, mas no geral a gente tenta usar naquela fase aguda da alergia, aquela primeira fase, que é a fase inflamatória, então justamente pelo efeito do corticoide ser anti-inflamatório. Naquela primeira fase onde o paciente está muito inflamado, ele apresenta infecção secundária na pele, muitas vezes seborreia associada. Nesse momento, o corticoide ele é fundamental, porque os outros tratamentos, às vezes, não conseguem estabilizar esse paciente. A partir desse primeiro momento, que eu diria assim, vamos supor, um paciente que chega hoje na clínica em crise, então, com eritema importante, prurido naquela escala de 0 a 10, prurido nota 10, que não está dormindo bem à noite, que está com odor desagradável por conta de infecção secundária, não para de se lamber, não para de se coçar, seborreia associada. Então, esse paciente, no geral, a gente faz o uso não só do corticoide, né? A gente associa tratamento para infecção secundária, então se tiver com piodermite, muitas vezes precisa de antibiótico tópico sistêmico, para tratamento se tiver levedura, então aumento de malacésia na pele, a gente também vai entrar com antifúngico ou um shampoo desengordurante. Então, é um combo aí de tratamento. A gente fala que o tratamento da dermatite atópica é multimodal, justamente por isso. Não vai adiantar só entrar com o corticoide, tem que tratar a infecção secundária. Mas o corticoide, nesse primeiro momento, ele vai ajudar tudo isso, talvez até minimizar o tempo prolongado de uso de antibiótico, porque se você for pensar na questão de inflamação da pele, na hora que você diminui a inflamação, você faz com que essa desbiose melhore também, então a gente consegue diminuir tempo de uso de antibiótico, tudo isso. Eu diria assim, em torno de umas 3 semanas, mais ou menos, a gente consegue estabilizar esse paciente dando conforto. Após isso, é importante se usar uma estratégia que não seja o corticoide, ou pelo menos não seja o corticoide sistêmico, né? E aí é quando a gente, falando de dermatite atópica, a gente pode pensar no oclacitinib, hoje a gente tem os anticorpos monoclonais, que também atuam muito bem, ciclosporina é um tratamento que a gente usa bastante, então hoje o foco, sem dúvida, pensando a longo prazo, são nos tratamentos sem ser o corticoide. Mas os pacientes com, por exemplo, oclacitinib, anticorpo monoclonal, mesmo a ciclosporina,
eles acabam até fazendo algum uso de corticoide, mas corticoide tópico, né? Ou nas patas, orelha, porque a gente também percebe que esses tratamentos, oclacitinib, anticorpo monoclonal, que é o Locavetimab, eles não funcionam tão bem nas extremidades. Então, por exemplo, paciente atópico com otite recorrente, paciente atópico com pododermatite, que acho que 98% tem lambedura de pata. É quase sinônimo, né? Exatamente. Quando eles fazem uso dessas medicações que não o corticoide e ainda assim estão estabilizados, eles seguem lambendo pata e muitas vezes têm otite. Então, a gente precisa de um tratamento proativo e aí, no geral, com corticoide tópico para manter esses pacientes estáveis, né? Mas aí é muito mais tranquilo, porque no geral a gente usa um corticoide tópico na pata, um corticoide no conduto auditivo. Mais pontual, né? Exatamente, que aí não vai, no geral, levar as outras consequências. Mas até aproveitando que eu falei dos corticoides tópicos, é importante também, quando o clínico faz a prescrição, pensar nessa somatória, né? Então, assim, se é um paciente que faz uso otológico com corticoide, usa um spray na pata com corticoide, usa uma pomada né? Exatamente. Aí ainda você faz um corticoide sistêmico, sem dúvida você vai ter uma somatória no final. Então, também não é que os corticoides tópicos são inocentes. Mas se a gente for pensar numa escala de prioridade, pensando num uso contínuo, no paciente estável, muitas vezes a gente acaba utilizando, sim, o tópico junto com outras terapias que não o corticoide sistêmico. Perfeito. E é muito importante a gente falar, né, e mostrar para os tutores como a gente faz esse desmame do corticoide, né? Porque, assim, muitas vezes a gente fala, olha, vamos mudar, tal, mas o tutor não segue, né? E eles não entendem a dimensão que é você fazer uma interrupção abrupta, às vezes, no corticoide. E esse desmame é super importante, né? Esse desmame ele é importante principalmente quando você faz dose imunossupressora. A dose imunossupressora na dermatologia, ela vai ser utilizada mais quando a gente está falando das doenças autoimunes. Sim, claro. Nas doenças alérgicas, dificilmente a gente usa a dose imunossupressora, a gente usa a dose anti-inflamatória, e se for feito só nesse início, como eu tinha dado o exemplo de talvez 3 semanas, essa diminuição talvez nem se faça ser tão necessária. Mas se a gente estiver tratando um lúpus, um pênfilo com doses altas, tempo prolongado, ou se esse paciente chega até, né, o clínico já de muito tempo com os justamente a situação do uso indiscriminado, exatamente, o ideal é que você não tire, não faça a interrupção abrupta, porque senão esse paciente também ele pode entrar em síndrome de abstinência e apresentar alguns sintomas dessa falta do corticoide. E, doutora, você comentou sobre algumas alternativas, né, de tratamento. Eu já ouvi falar bastante sobre o uso de probióticos, né, na pele, assim, para auxílio. O que você vê, né, empiricamente, assim, você acha que ajuda? É um bom auxílio? Então, ainda tem bastante estudos em cima, né, de probiótico, pré-biótico, né, ainda nada muito conclusivo. Eu acho que eles são bem-vindos. O que a gente tem que analisar é a fase em que a gente entra com esse tipo de tratamento. Ainda isso é bastante discutido, é na fase aguda, é na fase inflamatória, é depois que esse paciente está estabilizado, né? Isso tudo a gente pensando mais na questão também de barreira cutânea, né? De estabilidade dessa barreira cutânea, que é outra coisa que a gente precisa pensar no paciente alérgico. Mas a prescrição do dermato, no geral, é uma prescrição muito longa, né? A gente faz, como eu tinha falado agora há pouco, a gente faz o corticoide para tirar de crise, o paciente, no geral, tem uma piodermite, você precisa fazer uso de um antibiótico tópico sistêmico, você usa o antifúngico, porque geralmente tem malacese associada, um shampoo adequado, um otológico, um spray na pata, um probiótico. Então, talvez você tenha que priorizar algumas coisas em determinados momentos da terapia, né? Mas eu acho que dentro de um contexto da doença teria lógica o probiótico, mas eu acho que ainda faltam estudos para a gente ter uma certeza maior, um embasamento para a prescrição. Eu comentei porque eu acho legal a gente trazer essas coisas que vem acontecendo, né? Eu vejo muitos tutores trazendo isso para os vets, né? Falam, olha, minha vizinha tá usando... Porque, assim, Sim. Cachorro atópico hoje em dia tá de monte, né? Então, olha, minha vizinha tá usando, né? E se você não prescreve, às vezes fica com aquela, olha, Sim. né? A vet da minha vizinha prescreveu, essa daqui não. Então, Sim. eu acho que é importante a gente também ter essa conversa com o tutor,
para mostrar o que a gente está focando, né? Olha, Sim, eu tenho essas possibilidades, tenho, né, essa gama de medicamentos, mas a gente está exatamente. focando nesse ponto, a gente vai usar esse tipo de medicamento por causa disso. Eu acho que ter uma conversa próxima com o tutor, ter essa transparência, faz principalmente com que ele siga o tratamento de forma correta, né? Evite esses usos indiscriminados, né? Sim. E também não fique inseguro em relação à tua conduta, né? Eu acho assim, a conversa com o tutor talvez seja mais importante até do que o seu exame físico, modo de dizer, porque muitas vezes, fazendo anamnese, examinando, né, até pelo histórico que o proprietário, o tutor traz, você já tem ali em mente o diagnóstico. Só que o tutor não entende sobre a doença. Então, exatamente você explicar, né, primeiro ter o diagnóstico correto, ter todas aquelas etapas importantes para o diagnóstico. Depois você explicar as possibilidades de tratamento e mostrar qual o tratamento que você indica para aquele animal de forma individualizada e o porquê você indica este ou não aquele, isso é fundamental, porque não adianta você fazer a prescrição e a pessoa do outro lado da mesa não acreditar, não entender, porque ela não vai seguir, e aí o tratamento não vai ter o sucesso esperado. Então, o entendimento do tutor, que é quem vai estar o dia a dia com o animal, que é quem vai estar medicando esse paciente, né, isso é muito importante. Então, essa conversa, esse tempo de consulta, ele é fundamental para que, a partir do momento que o tutor e a família entendem, né, sobre a doença, sobre os tratamentos, tudo flui melhor, tudo vai bem. E até falando dos corticoides, e enquanto você comentava sobre a vizinha que comenta, e hoje na era internet, onde todo mundo pesquisa e procura né, e sabe cada vez mais sobre as doenças e os tratamentos, a gente é bastante questionado sobre tudo, né? Eles já vêm sabendo sobre os tratamentos, mas e o anticorpo monoclonal? Exatamente, né? Com o diagnóstico, exatamente. E falando dos corticoides, eu acho que hoje a gente está passando por uma era um pouquinho diferente de bons anos atrás, né? Nesse sentido de administrar o corticoide. Hoje eu me deparo com muitos tutores que não querem o corticoide. Por já saberem, né? Do efeito colateral. E às vezes a gente precisa usar o corticoide e a pessoa fala, não, corticoide eu não quero. Vê outra coisa, então, você vê que está mudando, né? Dependendo do esclarecimento que esse tutor tem, ele já vem na consulta com receio do corticoide. Então, também é importante a gente mostrar que sim, tem que tomar cuidado, mas o corticoide, ele tá aí para ajudar também. Se for usado uma dose correta, no tempo correto, tá tudo bem, né? Mas a gente se depara muito com isso hoje, às vezes de tutores que não querem fazer uso do corticoide. E tem situações que não tem muito como, por exemplo, otite eczematosa do paciente alérgico estenosante. Não tem saída. Não tem saída. A ponto até de pacientes com endocrinopatia associada, às vezes a gente tem que falar com o endócrino, com o clínico que está tratando, a gente vai ter que usar um pouco de corticoide, ajusta a insulina, né, ajusta o trilostano, porque às vezes a gente tem que fazer o uso para, por exemplo, abrir essa orelha, porque senão é um paciente que pode ir até para cirurgia. Sim. Então, tem casos em que a gente precisa usar uma doença autoimune, no início, pelo menos, você precisa estar fazendo uso do corticoide. E muitas vezes eles, por medo, não querem. Né, mas se você tem exames desse paciente, acho que isso é uma outra coisa muito importante, é uma coisa que eu peço muito, né? Como que está esse paciente? Como eu disse lá no início, por exemplo, triglicérides, a gente não consegue de olhar para a cara do paciente e saber se está alto ou não. Não tem jeito. E numa dessas você vai fazer a prescrição do corticoide, esse paciente já tinha um triglicérides alto, né, já está acima do peso, porque já não faz uma alimentação balanceada, você faz o corticoide, era o que faltava na gota do copo para transbordar e de repente desenvolver uma pancreatite. Então, muitas vezes, até num primeiro atendimento, se é um paciente que está com aumento de peso, que já veio fazendo uso de corticoide ou não, né, a gente faz uma bateria de exames bioquímicos antes, e isso eu também explico para o tutor, esses exames não vão me ajudar no diagnóstico, mas eles vão me ajudar a saber se o paciente está apto a receber o tratamento de forma segura. E aí, a partir do momento que você explica isso para o tutor, ele também se sente mais confortável e confia em estar realizando o tratamento direitinho. E doutora, além do que a gente comentou aqui, acho que de forma super clara, né, dessa comunicação com o tutor, como que a gente pode, além de se comunicar com o tutor para que ele faça o tratamento, né, de forma correta e tudo mais, como que a gente pode se comunicar com o tutor para que ele não use o medicamento de forma
própria, né? Assim, sem um acompanhamento do né? médico veterinário. Porque a gente sabe, a gente comentou, inclusive começou o nosso bate-papo aí falando daquele tutor que vê o seu pet, né, naquele desespero, naquela angústia, e acaba administrando um corticoide por conta própria, porque vê recidivando, né, todos os problemas, todo o prurido, né? Como que a gente instrui esse tutor para que isso não aconteça? Eu acho que a melhor forma de instruir é mostrar quais são as consequências do uso indiscriminado e falar mesmo quais são as consequências, que são aquelas que a gente comentou, que a gente conversou. Sem romantizar, né? Exatamente, né? Então, mostrar que o corticoide, ele ajuda, é o que melhora a coceira, mas a longo prazo o paciente tem grande chance de ter algum efeito colateral. Você está ciente disso, né? Então, a gente se depara com as duas coisas, né? Tanto com aquele tutor que é mais cuidadoso e não quer usar a medicação de forma alguma, não quer usar o corticoide por saber dos danos, e tem aquele que fala, não, mas se coce, a única coisa que funciona é o corticoide. E aí você não prescreve, no retorno, não, eu tô dando. Mas por que tá dando? Porque é a única coisa que funciona. Então, repetidas vezes, né, a gente acaba, olha, mas isso vai levar consequência. Os exames também mostram isso, né, então assim, a gente pede uma bateria de exames, ó, você tá vendo que o triglicérides está alto? E no geral, os exames, quando eles mostram alguma alteração, eles já começam a acreditar mais de que o negócio não é tão brincadeira, Sim. né? Uma fosfatase alcalina aumentada, na verdade a fosfatase alcalina, ela aumenta por conta da isoenzima, né, que o corticoide produz no organismo, então a grande maioria dos pacientes que fazem uso do corticoide vão ter a fosfatase alcalina aumentada e tá tudo bem, lógico que existe um limite para isso, mas uma glicemia no limite, um triglicérides muito alto, são consequências sérias se não tratadas e muitas vezes está relacionado com o uso do corticoide. Então, mostrar isso para o tutor, mas eu acho que como segurança para o VET, é uma das coisas que eu faço muito, é na prescrição eu colocar o tempo de uso, né? Não colocar só até o retorno, porque se até o retorno, aí ele reagindo o retorno era em 30, ele não conseguiu vir, ele vem em 90 e vai dando, né? Então, se o seu retorno e o tempo que você recomenda por 20 dias, então você colocar no receituário por 20 dias, né? Não administrar fora esse período, deixar por escrito, é uma das coisas importantes, né? Porque o receituário é um documento. E aí, mesmo assim, o tutor, com todas essas informações, tendo tudo por escrito, dar mesmo assim para o animal e isso gerar uma consequência futura, você tem isso documentado de que não foi a sua recomendação. Sim. Mas infelizmente a gente tem que se precaver, né? Sim. Como médicos veterinários, a gente sabe que ainda acontece muito a gente, né, receber alguns processos em relação ao pet, né? O que acontece com o pet. E muitas vezes é por conta de uma orientação que não foi nossa, né? Foi uma ideia própria do tutor. Né? Por isso que é importante cada vez mais ter tudo documentado, inclusive quando são pacientes que já fizeram muito uso do corticoide, que eu preciso ver os exames antes que eu faça a prescrição, então ele até sai do consultório com a prescrição, mas embaixo tem uma nota, só utilizar após a realização dos exames de sangue e a autorização por telefone, por e-mail, nem que seja para eu ligar para o cliente depois e falar, tá tudo bem, pode dar, não está tudo bem, não administre. Sim. Né? As duas situações são possíveis e acontecem. Né? E é aquilo, alterações silenciosas, uma glicemia no limite que o tutor nem estava referindo poliúria, polidipsia, você vai ver, está quase diabético. Esquece, não usa o corticoide. A gente vai por outro caminho. Então... Infelizmente, né, a gente percebe que, assim, apesar do pet estar... Hoje eu acho que depois da pandemia, e hoje os tutores acabam vindo mais instruídos da rotina do pet, mas pelo menos quando eu estava na rotina clínica, eu percebi que a gente perguntava, e o seu cachorro tá urinando, né, certinho? Como que tá, né, a frequência, a cor? Não, tá tudo certo. Aí você vai perguntando, uma coisa, outra coisa, fala, nossa, mas ele aumentou a quantidade de urina, né? Tipo, e aí você vai tirando, e às vezes o tutor não tem histórico nenhum, e às vezes o tutor não percebe, né? Ele acha que, olha, ele tá tomando bastante água, isso é bom. Nossa, o rim tá funcionando, que é uma beleza. Aí você fala, olha, acho que isso não é sinal de que tá funcionando bem, não, né? Geralmente tem essa impressão, você tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, tá tudo bem. Nossa, tá ótimo, esse aí vai durar 20 anos. Tá comendo um monte, tá tudo bem. Aí você vai ver, tá com diabetes, tá com hiperadreno. Né? Então, por isso que você comentou, né? São doenças silenciosas, principalmente porque o sintoma
muitas vezes não é visto pelo tutor, não porque ele não tá vendo, mas porque é um sinal ainda como algo bom, né? Exatamente, para o tutor não soa como algo preocupante, né? Não. E é verdade, a gente percebe isso na anamnese, quando faz pergunta, tá urinando bastante? Ai, tá, com uma cara de feliz, né? Tá urinando bastante. E aí dentro a gente já tá pensando. Já fica triste depois que a gente fala, né? Exatamente. Eu acho isso muito engraçado, como o tutor entra depois, como ele sai, fala, meu Deus. Exatamente. Mas, doutora, saindo um pouquinho do que a gente estava falando do tutor, né? Você tinha comentado sobre algumas formas de administração do corticoide. Então, do oral, do tópico. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho, né, das indicações de uso, quando que a gente usa cada tipo do corticoide, cada forma de administração do corticoide. Tá. Os injetáveis na dermatologia a gente não usa, justamente porque eles são de depósito e pensando em efeito colateral. Até porque na dermatologia a gente faz o tratamento das doenças crônicas, geralmente de uso prolongado, então a gente evita o injetável. Isso nos cães. Nos gatos até eles são mais resistentes a corticoide, então acho que ainda é mais tranquilo, de repente, você fazer uma injeção de corticoide. Nos cães é bastante difícil, eu diria até bastante raro. Se você me perguntar uma dose de um corticoide injetável, eu vou ter que procurar, né, porque a gente não faz de rotina. Os sistêmicos, então, por via oral, a gente tenta usar o mínimo possível, mas a gente usa. E os tópicos auxiliam bastante, né? Então, formulação em spray, creme, loção, os otológicos. E aí, a gente tem um problema com os tópicos, que é o nosso paciente que se lambe, né? E aí, o tratamento que era para ser tópico, ele se torna sistêmico porque ele está ingerindo a pomada com corticoide. Ainda mais se o cachorro já tem um prurido, às vezes já tá com hábito ali, né? Exatamente. De lambedura. Então, isso tudo também tem que ser avaliado, porque às vezes a gente passa um creme nas patas e é aquele paciente que ele acaba fazendo a lambedura porque ele detesta ficar com aquele resíduo de creme, o cheiro, enfim, e ele faz a lambedura por conta do creme, aí você já não sabe se tá lambendo porque tá coçando, se tá lambendo porque tá incomodado, então tem essa situação. Tem a situação de, às vezes, as pessoas exagerarem com o produto tópico. Então, mas é existiu uma vez uma paciente que ela não fazia uso de corticoide sistêmico e a tutora era uma senhora e ela passava bastante creme com corticoide nas patas e os exames bioquímicos desse paciente era totalmente alterado, uma fosfatase alcalina enorme, um triglicérides super alto e muito provavelmente só por conta do tópico, mas eu acho que porque a cachorra ingeria também a pomada, né? Então ela acabava fazendo... E vê, lambeu, aí vai lá passar mais, aí lambe, né? Aí passa mais. E aí gastava um tubo de pomada por semana. Então, todas essas orientações, elas também têm que ser feitas, né? Então, por exemplo, quanto que aplicar de um creme, quanto que aplicar de uma pomada. Na verdade, você não precisa aplicar uma quantidade grande. De repente, a fricção, o massageamento na pele é mais importante para que isso seja absorvido. Orientar de aplicar, e se é um cão, por exemplo, que passeia todo dia, aplica antes do passeio, porque obviamente quando está passeando não vai conseguir lamber. Né? E aí fez um efeito bom durante 5, 10 minutos enquanto está caminhando. Quando retornar para casa, tira o excesso com lenço umedecido, talvez seja uma dica boa. O spray, né? O spray ele seca mais rápido, que existem alguns cães que às vezes não permitem o uso do spray porque tem medo. Então, tudo isso precisa ser conversado com o dono, né? Com o tutor, para você também fazer a prescrição mais certa. Existe aquele paciente que não permite que encoste na pata, né? Então, os pequenininhos, no geral, Lhasa, Apso, Maltese, você vai examinar, eles são bonzinhos. Na hora que você vai examinar a pata, eles te mordem. O tutor fala, imagina, ele não deixa encostar na pata. Como que você vai prescrever um creme na pata? Não tem como. Então, existem situações e situações, mas os tópicos, no geral, eles auxiliam muito, eles ajudam muito a gente minimizar o tratamento sistêmico, mas ao mesmo tempo eles dão mais trabalho para o tutor. Mas aquele tutor que é dedicado, que entende que a gente também não pode ficar dando muita medicação sistêmica pensando no futuro, em efeito colateral, ele se dedica em fazer o uso desses produtos e isso ajuda bastante a gente minimizar o tratamento sistêmico e aí minimizar o efeito colateral também. Perfeito, doutora. É uma vivência riquíssima, né? E é muito interessante a gente trazer para os vets aqui, porque
a casuística que a gente tem, né, de problemas dermatológicos, eu acredito que tá altíssima. Eu acho que eu nunca tinha visto uma quantidade de animais aí com dermatopatias como a gente tá vendo hoje, né? Sim. É até estranho a gente ver um animal que não tem alguma dermatopatia hoje, né? Então é importantíssimo que os vets estejam aí atualizados e até que saibam quando indicar para um dermato, né? Porque a gente sabe que chega na rotina, às vezes é um clínico geral, né? Não tem essa especialização e toda indicação tem um limite, né? A gente tem que saber trabalhar em conjunto e saber indicar para o especialista quando é necessário indicar para o especialista, né? Sim, com certeza. As dermatopatias, elas têm uma incidência muito alta dentro da clínica geral, né? Então, o clínico, ele tem que estar atualizado com as doenças. As doenças alérgicas vêm aumentando muito, né? Então, tem um caráter genético envolvido, mas a gente pega, às vezes, um mesmo tutor com cães, 2, 3 cães, às vezes SRD, ou então que nem são parentes, e os 2 ou os 3 são atópicos. Você fala, gente, né? A hora que você fecha o diagnóstico, o cara te olha até meio torto, desconfiado. Fala, mas não é possível, né? Só na minha casa que tá assim. Ele conversa com o vizinho e fala, né? Não, mas o meu também é atópico, o meu também é atópico. Virou quase virose, né? Exatamente. Não sei o que é. É dermatite. Dermatite, exatamente. E a incidência vem aumentando muito mesmo, né? Então, cada vez mais a gente tem que se inteirar, primeiro, se o diagnóstico está correto, né? Se de fato tem dermatite atópica, não só pela incidência alta, mas se de fato tem, e se tiver a melhor forma de tratar, né? Agora, tem uma coisa que também é muito importante dentro da dermatologia, que, por exemplo, um paciente que tem, vamos usar um exemplo de uma doença autoimune, por exemplo, ele tem pênfigo foliáceo, um diagnóstico, sei lá, desde os 4 anos de idade. E ele vem fazendo uso de corticoides, azatioprina, enfim, imunossupressor para o tratamento da doença. De repente, esse paciente, ele acaba entrando em crise, né, ou piorando o quadro, e aí até pelo diagnóstico que tá certo, que, né, foi bem firmado, tá tudo direitinho, às vezes a gente se esquecendo de doenças mais básicas e que podem também acometer esses cães, a gente às vezes bate cabeça mudando o tratamento, às vezes aumentando dose de corticoide e esquece das doenças básicas, como, por exemplo, uma imunossupressão pode levar à demodicidose, por exemplo. Uma escabiose, são pacientes que passeiam, que frequentam banhitosa, dermatofitose, né? Perfeito. E a gente não pode esquecer disso também. Então, a imunossupressão, então, nos pacientes imunossuprimidos por conta das medicações, elas podem estar predispostas a outras doenças. Então, mesmo o cão com dermatite atópica, se tem aquele seu paciente de 3, 4 anos tratando com dermatite atópica, de repente tudo vinha certo e começou a dar tudo errado, às vezes vale começar do zero, né? Tá com uma pododermatite que não responde a nada, tem que fazer exame parasitológico. Muitas vezes a gente se depara com Demodex, por exemplo. Sim. Então o que tá piorando não é a atopia. Muito mais simples. Exatamente. Né? Então o que tá piorando não é a atopia, tá tudo certo com o tratamento, mas você precisa tratar o que apareceu de novo. Sim. Então é uma das coisas que com as doenças crônicas a gente também não pode focar só no diagnóstico primário. A gente não pode esquecer que a vida é dinâmica, né? E as coisas acontecem no meio do caminho. E eu acho que essa é a maior surpresa do VET, né? Que quando a gente tá na faculdade, doença por doença. E quando chega o bicho, você fala, meu Deus do céu. A vida real não é assim. Ele tem tudo de tudo, como é que eu junto tudo isso? Exatamente. Então, é bem legal você apontar isso, porque realmente a gente, às vezes, foca tanto naquela doença, naquele diagnóstico fechado e esquece que ele pode estar sujeito a outras coisas, exatamente, né? Exatamente. E na dermatologia, como tudo se parece, né, a gente tem que ir indo por eliminação, então tem alguns exames que nos auxiliam também, então você tem que fazer todo um raciocínio individualizado em cima daquele paciente, não só em cima da doença, porque senão a gente pode se perder. Perfeito. Como o Herbert falou, os dermatologistas são detetives, né? Exatamente, é isso. A gente brinca de detetive. Inclusive, assim, né, a incidência está aumentando muito, então, como a gente falou, né, atopia, às vezes os 3 pacientes dentro do mesmo consultório são atópicos. Às vezes a gente fala, putz, hoje eu atendi só dermatite atópica, né? Aí, ao mesmo tempo, você fala, putz, que chato, você atendeu só dermatite atópica? Mas cada paciente você fez uma prescrição diferente. Sim. Cada paciente estava, às vezes, com um sintoma diferente. Um tem otite, o outro só pododermatite, o outro tem os 2. Um tem malacesiose associado, outro não, outro só uma piodermite. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando da mesma doença, é uma doença que ela dá diferentes sintomas, né? Lógico, dentro de um contexto, mas muitas vezes eles saem com receitas totalmente diferentes. Nem parece, né? Exatamente. Então, isso torna mais dinâmico. Então, quem gosta de dermato acaba
acaba gostando por esse desafio também. Ah, sem Não é dúvida. sempre a mesma coisa. O pessoal tende a falar que, dermato, vive vida tranquila, mas tem um Eu sou trabalhinho suspeita aí. em falar, é bem o que o Herbert falou, é um trabalho de detetive, é muito bom. Eu imagino. Quando eu fiz estágio na dermato, eu adorei também. E, doutora, aproveitando que a gente falou aí um pouquinho da dermatite atópica, já que é tão comum, né, e tem tudo a ver com o nosso tema, como você faria uma terapêutica, assim, né? O protocolo que talvez você indicasse, até mesmo como você faria o diagnóstico, o cuidado que você teria para fazer uma indicação aí, né, medicamentosa? Vamos começar então pelo diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é fundamental que seja bem feito. Por mais que seja aquele paciente, mesmo com toda a experiência, por mais que o clínico ou o especialista já tenha visto, né, um monte de paciente atópico, você olha e fala, às vezes na sala você para falar, esse paciente deve ser atópico. Não, mas não dá para você conduzir o tratamento achando que ele é atópico, a gente precisa ter certeza, né? Isso é uma das coisas fundamentais. Então, sabendo então que ele é alérgico, é importante passar por toda aquela triagem, exclusão de dermatite alérgica picada de parasita, exclusão da hipersensibilidade alimentar pela dieta de exclusão, até chegar no diagnóstico de dermatite atópica, né? Só fazendo um adendo, uma das coisas que, na minha opinião, vem crescendo muito são os pacientes atópicos que também têm alergia alimentar. Então, no momento que você faz a dieta de exclusão, você já consegue entender se esse paciente ele vai depender de uma dieta também específica ou não. Então, isso é um ponto. Depois que firmou o diagnóstico em dermatite atópica, aí você precisa ver qual que é o principal sintoma daquele paciente e naquele momento, né? Porque o paciente ele também pode apresentar sintomas diferentes ao longo do tempo. Então, é um paciente que tem muito prurido, mas ele não tem alteração cutânea, que isso é bastante frequente. Então, aquele paciente que a gente brinca que o proprietário passa de mentiroso, porque ele chega falando, eu não durmo à noite, o cachorro se coça, não para de se coçar. Você vai examinar e fala, mas que pele bonita. Tá mais hidratado que a minha. Exatamente, mas não quer dizer que esse paciente não se coça. É o tal do prurido cinematéria. Isso é muito característico do alérgico, daquele paciente que está extremamente incomodado, mas nem sempre ele está com uma piodermite associada, com uma escoriação importante. Então, neste paciente, você vai focar o quê? Numa hidratação, produtos para evitar alteração de barreira cutânea, para que ele não tenha, então, a piodermite, por exemplo, mas você vai precisar usar tratamentos para inibir esse prurido. Né? E aí, pensando em inibir prurido, se é um paciente que ele não está com uma pele tão inflamada, porque inflamado tá, se está coçando, está inflamado, mas se ele não está com uma pele com uma infecção associada, não está tão ruim, talvez o corticoide, nesse momento, você pode tentar poupar. Ir para um tratamento inibidor de anusquinase, que é o oclacetinib, os anticorpos monoclonais, que então a gente tem o loquevetimab, que é o Cytopoint, que funciona muito bem também nesses pacientes que estão com a pele controlada. A ciclosporina também, né? A única questão da ciclosporina é que ela só vai começar a fazer uma boa ação depois de uns 25, 26 dias de uso. Então, quando a gente opta pela ciclosporina, no geral a gente associa nas primeiras 3 semanas algum tratamento para inibir esse prurido. Ou pelo menos avisa o tutor, fala, você vai iniciar a medicação, mas não espere que pare de coçar antes das 3 semanas, porque senão ele já desiste também. Sim. E como que eu opto por um ou por outro? Aí eu acho que é um conjunto, é uma decisão em conjunto veterinário-tutor, porque existe aquele paciente, por exemplo, ciclosporina em suspensão, líquido. Não, ele não toma líquido. Talvez não seja a primeira opção. Ele é muito difícil de ser medicado. Talvez o loquevetimab seja interessante, porque é injetável. Ou então é um paciente, já usou o oclacitinib. Qual foi a resposta? Não foi uma resposta legal, então você tenta o outro. Então a gente tenta ir fazendo dessa maneira. Agora, se, diferente disso, é um paciente que vem com muita inflamação, muita infecção, você precisa, entre aspas, tirar primeiro esse paciente do buraco para depois pensar nessas terapias a longo prazo. Então, aí sim, o uso do corticoide ele é fundamental, sempre com todos os cuidados. Se for paciente que já tomou muito, como eu tinha falado, que tem aumento do peso, que pode ter um triglicérides alto, pede os exames antes de fazer a prescrição para ter uma segurança maior. Nessas 3 semanas, talvez, aí de uso do corticoide, se precisa associar um antibiótico. A gente tende, nessa era resistência bacteriana, a gente tende a usar menos o antibiótico sistêmico. Hoje, os antibióticos tópicos vão muito bem, ou até o antisséptico. Se você desinflama a pele e usa um antisséptico, por exemplo,
tópico, você já consegue melhorar, às vezes, a piodermite sem precisar fazer o uso do antibiótico, então precisaria analisar cada caso também. As leveduras, então, malacésia no geral, estão bastante proliferadas e a gente tem que corrigi-las, ou com tópico ou com sistêmico. Quanto ao tratamento tópico, o uso de shampoo muitas vezes é uma dúvida. Eu uso hidratante, eu uso antisseborreico, e aí também não existe uma receita de bolo. O paciente ele está untuoso nessa primeira fase inflamatória, você precisa usar um desengordurante, não adianta você pensar em hidratação nesse momento. Mas para o atópico você tem que hidratar, sim, mas nesse momento ele está com aumento da untuosidade. Se você não controlar essa untuosidade, você não controla a infecção secundária e você não vai ter sucesso na resposta terapêutica. Então, às vezes a gente usa um antisseborreico no início para depois pensar numa hidratação. Otite, né? Eles vêm com muito otite, a maioria tem otite. Então, eles precisam de um otológico. Como que você vai tratar essa otite? Depois da otoscopia, esse paciente ele tem uma otite ceruminosa, é só excesso de cera, de cerumen. A gente trabalha com citologia, né? Assim, se possível, fazer no momento da consulta te ajuda muito. Então, quem trabalha com dermato dificilmente não realiza esses exames parasitológicos, citologia no momento da consulta. Então, você faz uma citologia daquele excesso de cerumen, né? Você não vê muita bactéria, poucas leveduras, talvez o cerumenolítico resolva. Não, você faz uma citologia, tem um monte de malacésia, tem cocos, então você precisa usar um otológico que tenha medicação, né? Quanto tempo você vai usar desse otológico? Depende também, se for uma otite eczematosa, às vezes 5, 7 dias contínuos, e depois você faz uma terapia proativa, uma vez por semana por um período, depois você tenta usar só um corticoide com cerumenolítico dentro do canal, pensando em evitar resistência bacteriana futura. Então, num geral, é isso que a gente faz hoje para o paciente atópico. Também existe uma possibilidade de a gente fazer imunoterapia, né, com o paciente atópico. A imunoterapia, ela é bastante interessante, porque aí você está pensando em minimizar tratamento, pensando em minimizar custo e pensando em minimizar efeitos colaterais. A imunoterapia, ela não é 100%, assim como nenhuma terapia, né? Mas isso também tem que ficar bastante certo para que o tutor entenda o que é, mas para fazer imunoterapia você precisa primeiro fazer um teste alérgico. Os testes alérgicos, eles não vão funcionar para o diagnóstico das doenças alérgicas, mas eles podem nos auxiliar depois que você fechou dermatite atópica, se você quiser ir para o caminho da imunoterapia. Aí você faz um teste alérgico, que ele pode ser o teste intradérmico, o prick test ou um teste sorológico. E aí, com o resultado desse teste, você pede para que o laboratório faça uma vacina e vai utilizando essa vacina com os alérgenos que deram positivo no teste nesse paciente, para que depois de 1 ano, esse paciente possa ter uma resposta. Isso tudo tem que ficar muito claro. Bem longo o tratamento. Né? E assim, na verdade, não é nem só o tratamento, é 1 ano para você ver se esse paciente responde à imunoterapia. O lado bom é que, né? Exatamente, o lado bom é que enquanto você está fazendo a imunoterapia, você pode usar qualquer outro tratamento para dar conforto para esse paciente. Mas para você ver se ele teve resposta ou não à imunoterapia, é só depois de 1 ano de uso. E aí depois de 1 ano de uso, você vai analisar o quê? Esse paciente, ele tomava muito mais remédio, agora com a imunoterapia ele toma menos? Legal, continua porque a imunoterapia está valendo a pena. Ah, não, continua a mesma coisa, assim, eu não consigo baixar a frequência de uso de tratamento, as crises continuam as mesmas, então talvez esse paciente está dentro do quadrante dos pacientes que não respondem à imunoterapia. Ela é uma tentativa em tratar. A gente percebe que os pacientes mais jovens tendem a ter uma resposta melhor do que os mais velhos, mas tudo isso tem custo, então também tem que ser uma decisão tomada em conjunto, veterinário e tutor. Situações muito particulares, né? E você falando aí da imunoterapia, né, todas essas alternativas, eu já ouvi falar sobre o ozônio. Como que você vê o ozônio aí para dermatite atópica? Então, eu não tenho experiência com o ozônio, né? Eu não tenho experiência, mas eu acho uma terapia que ela é bastante legal, inovadora. A gente tem alguns pacientes que vêm encaminhados de clínicas que praticam, né, o ozônio. O que eu costumo dizer, quando até os tutores me perguntam, é essas terapias alternativas, então homeopatia, ozonioterapia, lógico que tendo um embasamento científico, né, mal não fazem. Então, se a gente está falando de paciente com doença crônica, pode ser tentado, né? E se aí, é para trazer um conforto, exatamente. Né? Aí avaliar se está sendo legal no sentido de conforto, né? Ou não, para ver se você mantém ou não. Mas eu acho bastante importante a gente sempre tá fazendo uma prescrição com embasamento científico. Né? Sem dúvida. Porque senão a gente começa também a usar tudo que é alternativo tudo, e aí tira o foco. Exatamente.
Aí, às vezes, faz os tutores gastarem mais do que podem, às vezes até judia mais do paciente também. Sem dúvida. E não traz o que a gente quer no final, que é melhorar a situação, né? O bem-estar, a qualidade de vida aí, tanto do tutor quanto do pet, né? Porque parece que não, mas um pet com dermatite acaba influenciando muito na qualidade de vida da família, né? Porque é um cuidado diário, né? Então, é a forma como você lida com o seu ambiente, então, o que você tá usando para limpar o ambiente, o material, né? Tipo, o produto que você usa para lavar as roupas, como que você despende o seu dia para cuidar daquele animal. Então, eu vejo, assim, das famílias que a dermatite atópica acaba realmente um filho, né? Porque é aquele cuidado totalmente individualizado pro pet, né? E eu vou te dizer que é frustrante para o tutor também, porque o que acontece? A gente, e para o veterinário, né, a gente do outro lado tem que entender esse lado do tutor, mas a gente se depara no dia a dia com os tutores desanimados, frustrados, tem a questão do gasto, tem a questão de, às vezes, falta de resposta do paciente. Então, é aquele cachorro, né, que é um filho, mas ele está cheirando mal, né? Ele não para de se coçar. O tutor chega com olheira que fala, não durmo não sei quantas noites porque o cachorro não para de se coçar durante a madrugada e eu acordo com o cachorro coçando. Então, isso é frustrante, são tutores que chegam muitas vezes desanimados, então a gente também tem que lidar com todo esse lado. Né, e às vezes é um paciente que cada hora tem uma coisa, né? Hoje tá com uma lesão aqui, hoje tá com o problema no ouvido, hoje... Então, é aquele pet que tá sempre no vet, né? Então... Mas é por isso que o diagnóstico ele é importante, o entendimento ele é importante, porque a partir do momento que o dono também entende que ele tem uma doença crônica e que não tem cura, ele precisa de tratamento de uso contínuo para a estabilidade do quadro, porque essa flutuação é o que diminui a qualidade de vida de toda a família. Com certeza. Então, quando você faz o diagnóstico e você consegue direcionar um tratamento pensando em qualidade de vida, é justamente pensando em ele não ter essa flutuação. E pensando nessa flutuação, o veterinário também vai definir se ele muda tratamento ou não, né? Então, por exemplo, um paciente está com oclacitinib, está seguro, está tudo bem, mas ele vive tendo crise, por exemplo, de piodermite. Será que você não tem que mudar o tratamento de base para um outro, talvez para esse paciente não está sendo suficiente? Então, isso tudo tem que ser trabalhado, porque você tem que pensar em deixar esse paciente o mais estável possível. Lógico que vai existir flutuação, a gente brinca que o atópico está controlado até a próxima crise. Tadinho! Infelizmente é a realidade. Infelizmente é a realidade, mas a gente tem que fazer com que essas crises sejam mais espaçadas possíveis, né? E muitas vezes, quando o dono não entende, o que ele faz? Ele dá a medicação, ele usa o otológico, ele para. Aí não dá uma semana, não dá 15 dias, o cachorro tá lá de novo, que é o que você falou, ele vive no veterinário, né? E aí fica mais difícil porque vai tendo resistência a tratamento. Nossa, sim. Além do desconforto do paciente, o dinheiro investido e gasto. Então, ele precisa entender que o cachorro atópico ele não consegue parar de tratar. Ele precisa ter um tratamento de uso contínuo. Muitas vezes, terapias proativas tópicas é para evitar a crise. Mas ele estava bem, eu parei. Mas não era para parar, porque ele é atópico de base, né? Sim. Então, esse entendimento é difícil. E é uma coisa que você tem que repetir. Toda vez, né? Você fala isso numa primeira consulta, você fala no retorno, você fala no tem que reforçar sempre. Não pode deixar de falar. É o que a gente falou, né? O contato com o tutor é a base do sucesso do tratamento, eu acho. E, doutora, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso videocast aqui, desse bate-papo super gostoso. Foi super rápido para mim, passou assim, voando. Eu me entreti aqui no assunto, aprendi muito com você, só tenho a agradecer. Mas antes, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para os vets aí que estão assistindo a gente sobre o assunto, né? Qualquer mensagem que você achar interessante deixar para eles. Eu diria que o uso do corticoide ele é fundamental na dermatologia, mas a gente tem que ter em mente que se a gente se fizer as perguntas, assim, eu vou usar o corticoide, mas qual é o tempo mínimo que eu posso usar, né? Qual é a dose mínima que eu posso usar? Eu acho que são questionamentos que a gente tem que se fazer internamente para poder fazer a prescrição de forma segura para o paciente. Porque é isso, se a gente está fazendo a prescrição pensando em qualidade de vida, você não pode deixar com que esse paciente tenha algum efeito colateral por conta do uso do tratamento. Então, isso tem que estar sempre em mente, né?
Então, a primeira coisa é ter certeza do seu diagnóstico para passar um tratamento com segurança e dentro dos tratamentos possíveis, ver o que é mais seguro para aquele paciente. Perfeito. Obrigada, doutora Carla. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que os vets aproveitaram tanto quanto eu o nosso conteúdo. Eu acho que você trouxe uma experiência aí clínica absurda e super enriquecedora, né? Como a gente disse, a casuística, né? Tá cada vez mais frequente a gente encontrar pets aí com dermatite atópica, né? Dermatopatias no geral. E o uso do corticoide é super relevante, porque, como a gente disse, é comum e falta ainda um pouco de instrução, né, em relação à importância desse medicamento. Então, acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de tudo, mas com uma profundidade super legal para que todo mundo se atualize sobre o assunto. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer, eu que agradeço. Obrigada, viu? Imagina. E se você gostou de aprender mais sobre dermatologia e os desafios na clínica dos pets, não perca, porque no dia 2 de março vai rolar o Masterclass. A gente vai fazer um bate-papo ao vivo com os 3 palestrantes da websérie para tirar todas as suas dúvidas. Até lá!